Torcedor rubro-negro, você sabe que quando a gente fala de Sport Recife, sempre vem à mente aquele misto de paixão, inquietação e expectativa que só o clube da ilha consegue provocar. E nos últimos meses, tudo isso parece ter dobrado de intensidade. A saída do técnico Daniel Paulista, por exemplo, ainda rende muita conversa, porque não foi apenas uma troca de comando. Foi um daqueles episódios que escancaram como o ambiente interno do clube ficou pressionado, instável e cheio de decisões que precisam ser tomadas com mais firmeza e menos turbulência. Daniel já tinha uma história enorme dentro do esporte muito antes de voltar como treinador. Fez parte de conquistas marcantes, conhecia como poucos o clima da ilha, entendia a grandeza da camisa e sempre deixou claro que seu vínculo com o clube ia muito além do cargo. Mesmo assim, acabou vivendo um momento bem delicado, justamente porque escolheu ser sincero, direto e profissional num período em que todo mundo ali dentro parecia tentar empurrar problemas para a frente. Ele deixou claro que era hora de pensar no ano seguinte, que o planejamento precisava começar cedo, que não dava para repetir erros. Mas, no futebol, nem sempre ser verdadeiro agrada. Acabou pagando um preço por isso, mesmo tendo sido correto na análise. E quando a gente olha para tudo o que estava acontecendo ao mesmo tempo, dá para entender por que a saída dele virou um tema tão forte. O rebaixamento já estava praticamente selado, o time sofrendo com escolhas equivocadas desde o início da temporada, a torcida cada vez mais impaciente e a diretoria mergulhada numa crise política daquelas que abalam qualquer estrutura. É nesse cenário que um nome tradicional do clube volta a ganhar força nos bastidores. A figura de Severino Otávio, o Branquinho, surge como aquela referência que muita gente acredita poder devolver um mínimo de equilíbrio ao esporte. Ele tem uma história longa no clube, já passou por vários cargos, conhece cada canto da Ilha do Retiro e sempre foi visto como alguém capaz de conversar com diferentes grupos. E justamente por isso virou o principal cotado para assumir um mandato tampão até o fim de 2026. O que chama atenção é que o momento não poderia ser mais complexo, o esporte precisa definir rumos rapidamente, porque o novo calendário aproxima tudo, encurta planejamento e exige decisões imediatas. O clube não tem tempo para briga política esticada. Não tem margem para erros longos. Não tem espaço para mais atrasos. E é por isso que muita gente importante nos bastidores começou a se unir, tentando formar uma chapa que acalme o ambiente. Conversas com ex-lideranças, grupos internos, gente de peso do clube, todo mundo buscando uma forma de reconstruir um mínimo de paz. Branquinho retornou ao Recife sabendo que a situação era urgente, que precisava se reunir com quem está no comando hoje e entender o tamanho do caos. Mesmo assim, ele demonstrou estar disposto a ouvir, a negociar e a tentar alinhar um caminho que devolve estabilidade ao esporte. Mas não sem condições. Dentro desse movimento de pacificação, alguns pontos são considerados essenciais: consenso com a oposição para evitar resistência, autonomia para montar a diretoria e início imediato do planejamento de 2026. Nada de esperar virar o ano com a casa desorganizada. Paralelo a isso, a composição da nova gestão virou um tema central, justamente porque existe a necessidade de juntar grupos que estiveram em lados opostos durante muito tempo. E um nome que surge com força para essa conexão é o de José Roberto Moura, que já fez parte da diretoria e tem bom trânsito entre diferentes setores políticos do esporte. A ideia seria formar uma dupla com Branquinho na tentativa de acalmar ânimos e reconstruir o clube de maneira mais sólida. Acontece que nem todos os grupos concordam. Alguns defendem que só uma eleição geral, com participação direta dos sócios, daria legitimidade total a um novo comando. Outros afirmam que esperar por um processo eleitoral completo só empurraria ainda mais o esporte para o atraso, já que poderia levar mais de um mês e o calendário do próximo ano começa logo nos primeiros dias de janeiro. Enquanto isso, o clima segue quente e carregado de incertezas. Entre tantos bastidores, uma fala ganhou bastante repercussão: a preocupação com a permanência do atual presidente. Para muitos, enquanto ele permanecer no cargo, nada avança, nada se resolve, nada se pacifica. E existe a percepção de que a renúncia dele seria o único passo capaz de destravar a reestruturação que tantos desejam. Nesse meio de disputas, Daniel Paulista acabou se tornando uma peça importante nesse quebra-cabeças, porque sua entrevista recente trouxe uma visão de dentro do campo,
algo que faltava para completar o retrato do que o Sport viveu na temporada. Ele explicou que, apesar das dificuldades gigantescas, o time evoluiu sob seu comando, ficou mais competitivo e chegou a enfrentar equipes fortes de igual para igual. Mas o prejuízo do começo do ano era grande demais. Ele lembrou jogos em que o Sport vencia com vantagem confortável e deixou escapar nos minutos finais, pontos que fariam enorme diferença na tabela. Para Daniel, tudo isso tem relação direta com a montagem do elenco, com erros importantes nas escolhas e com o fato de que o clube demorou para admitir que precisava planejar o futuro antes de pensar no presente. E foi exatamente por acreditar nisso que ele preferiu deixar o comando antes do fim da temporada. Segundo ele, não fazia sentido continuar dirigindo a equipe se já sabia que não permaneceria para 2026. Na visão dele, o Sport precisava iniciar imediatamente a reconstrução, usando o fato de ter sido rebaixado com antecedência como uma rara oportunidade de sair na frente dos demais clubes. Ele ressaltou que, pelo que conhecia da estrutura interna, o clube ainda não estava pronto para esse processo. E por isso tomou a decisão de sair, acreditando que era o passo mais correto naquele momento. A relação dele com o Sport segue intacta, cheia de carinho, história e respeito. Mas ficou claro que ele não queria fazer parte de um planejamento que ainda estava indefinido, travado e sem rumo claro. Em vez de insistir, preferiu abrir caminho para que outra pessoa assumisse o projeto desde o início. E tudo isso se encaixa perfeitamente no momento político que o clube vive. A sensação é que o Sport precisa, mais do que nunca, de uma reconstrução que envolva não só o elenco, mas também a liderança, a gestão e a unidade entre os grupos internos. O clima é tenso, as decisões são urgentes e o torcedor observa tudo de longe, esperando que alguém consiga finalmente colocar ordem na Ilha do Retiro. E quando a gente observa o ambiente atual do Sport, fica evidente que o torcedor está cansado de promessas que não se cumprem, de projetos interrompidos no meio do caminho e de decisões que parecem ser tomadas sempre no improviso. A paciência ficou curta porque a sequência de erros foi grande demais, e cada temporada recente deixou marcas que ainda não cicatrizaram. É por isso que, agora, qualquer movimento político, qualquer mudança de liderança ou qualquer tentativa de reorganização passa a ser analisada com lupa. A torcida quer respostas, quer atitudes e principalmente como um daqueles pontos de apoio que a torcida mais experiente reconhece como possível encaixe para o momento. Ele não é visto como alguém que traria soluções milagrosas, mas sim como uma figura capaz de evitar que o clube afunde ainda mais no meio das disputas internas. O Sport precisa de alguém que consiga entrar nas salas de decisão e conversar com lados que, nos últimos meses, sequer se olhavam. O clube precisa de alguém que entenda que o mandato tampão não é sobre vaidade, e sim sobre reconstrução rápida, consciente e direta. Os bastidores do Sport mostraram que a desorganização chegou a um nível tão alto que até as decisões simples passaram a ser discutidas por semanas, quando deveriam ser tratadas em horas. Enquanto isso, o elenco seguia sem rumo e a temporada caminhava para um desfecho inevitável. O torcedor sente essa falta de comando, essa falta de voz firme e esse vazio de liderança. E isso dá força para que alguns nomes reapareçam com mais peso, justamente porque já conhecem o clube por dentro, sabem lidar com pressões e entendem como funciona a política rubro-negra. Só que nada adianta se o ambiente continuar fraturado. De um lado, existe um bloco disposto a apoiar essa chapa de pacificação. Do outro, existe um grupo que insiste que a única solução válida seria uma eleição direta. Essa divergência cria um clima de impasse que trava qualquer avanço. Enquanto dirigentes discutem qual método usar, o calendário de 2026 já está praticamente desenhado, com datas definidas e competições batendo à porta. É por isso que o discurso de urgência ecoa tão forte. O Sport não tem mais espaço para brigar internamente enquanto o país inteiro se organiza. O clube precisa estar pronto antes do início do ano, precisa montar elenco, definir treinador, ajustar orçamento, reposicionar categorias de base e reconstruir o ambiente profissional que se perdeu. E, mesmo com essa necessidade gritante, tudo ainda depende de uma renúncia que não chega. Nos corredores, muita gente afirma que a permanência atual apenas prolonga um desgaste que já passou do limite. A fala mais repetida entre os bastidores é que, sem abrir mão do cargo,
o presidente trava qualquer tentativa de reconciliação e deixa o clube parado num período em que ele mais precisa se mover. Ao mesmo tempo, cresce a pressão para que ele reconheça que sua permanência não contribui com a recuperação do esporte e acabe facilitando essa reestruturação que tantos grupos querem construir. E enquanto isso tudo acontece do lado político, a parte esportiva continua tentando juntar as peças que ficaram espalhadas no chão. A entrevista de Daniel Paulista mexeu com muita gente no clube, porque ele expôs com clareza o que viveu dentro do vestiário. Mostrou que o problema do esporte não foi apenas dentro de campo, mas principalmente fora dele. Ele contou que, quando chegou, havia uma defasagem enorme no elenco, que o time tinha começado o campeonato com apenas 3 pontos e que não existia margem de erro. Mesmo assim, ele conseguiu recuperar a competitividade, deixou o esporte mais organizado taticamente e fez a equipe lutar jogo a jogo, mesmo com limitações evidentes. Porém, a verdade é que a carga de erros do início da temporada foi pesada demais. Houve partidas em que o time tinha vantagem de 2 gols e cedeu o empate no fim. Foram pontos preciosos que escaparam e que, somados, fariam o cenário ser completamente diferente na tabela. Daniel admitiu isso de maneira franca, sem procurar culpados individuais. Ele destacou que o clube até investiu bastante na formação do elenco, mas as escolhas não encaixaram como deveriam. E isso comprometeu todo o percurso no campeonato. O ponto mais forte da fala dele foi o entendimento de que o esporte deveria ter começado a planejar o próximo ano assim que ficou claro que o rebaixamento era inevitável. Era uma oportunidade para reorganizar tudo antes dos concorrentes, montar nova estrutura e definir prioridades com antecedência. Mas, na visão dele, isso não aconteceu porque o clube ainda estava preso em disputas internas e decisões atrasadas. E é dessa percepção que nasce a decisão dele de não continuar para 2026. Ele sentiu que não fazia sentido assumir um projeto que estava indefinido, sem direção clara e sem segurança de que as mudanças necessárias seriam feitas. Para ele, o esporte precisava de alguém que estivesse realmente comprometido com o planejamento do próximo ano e que participasse dele desde o primeiro dia. A saída dele, ao contrário do que muita gente imaginou, não foi traumática. Foi uma decisão tomada com serenidade, baseada na experiência que ele tem com o clube e no entendimento de que, naquele momento, seu ciclo deveria terminar. Ele deixou claro que continua torcendo pelo sucesso do esporte e que espera ver o clube novamente no lugar em que pertence. E isso conecta com o sentimento do torcedor, que também quer ver o clube voltar a ser competitivo, organizado e capaz de brigar pelas primeiras posições. Mas, para isso acontecer, primeiro é preciso resolver a crise política. A cada dia que passa sem mudança, o esporte perde tempo, perde oportunidade e perde vantagem. O futebol brasileiro costuma punir quem demora a agir, e o esporte já viveu situações assim no passado. As lideranças precisam compreender que manter o clube em fogo cruzado não interessa a ninguém. A reconstrução depende de um ambiente minimamente equilibrado, onde decisões possam ser tomadas sem interrupções e sem guerra interna. A torcida fica assistindo a tudo isso com aquela mistura de ansiedade e desconfiança, porque já viu promessas parecidas antes. Mas também existe um desejo enorme de ver o esporte renascer. Existe uma esperança forte de que, se finalmente houver união, o clube pode retomar o protagonismo. A Ilha do Retiro precisa voltar a respirar um clima de confiança. O esporte precisa voltar a ser referência, não apenas pelo peso da camisa, mas pela forma como se organiza e se comporta. A reconstrução não será simples, não será rápida, mas pode começar com um passo decisivo, algo que destrave o que está travado e abra caminho para um futuro mais sólido. Só falta o clube decidir qual direção vai tomar e quem estará pronto para conduzir essa retomada num dos momentos mais delicados da sua história. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. A notícia que começou como um sussurro nos corredores da Ilha do Retiro tomou força em poucos minutos e agora domina todas as rodas de conversa do futebol pernambucano. Daniel Paulista não é mais o técnico do Sport Recife. A decisão, tratada nos bastidores como repentina, caiu como um raio sobre o clube e abriu espaço para uma onda de especulações que só cresce.
Fontes próximas à diretoria falam em desgaste acumulado, reuniões tensas e uma avaliação interna de que o ambiente já não sustentava mais o projeto. Há quem diga que a ruptura estava sendo silenciosamente construída havia algum tempo, com sinais sutis de distanciamento entre comando e elenco. Outros garantem que o anúncio foi tão inesperado que teria surpreendido até membros influentes da cúpula rubro-negra, criando uma espécie de vácuo de poder e de informação. Enquanto isso, torcedores se dividem entre incredulidade e expectativa. A ira estaria fervendo desde que o rumor ganhou corpo, com grupos tentando entender o que realmente motivou a diretoria a apertar o botão vermelho. Nos arredores do clube, comentam que algumas conversas reservadas vazaram e deixaram no ar a impressão de que o ambiente estava mais turbulento do que transparecia publicamente. E como todo grande burburinho, o que não falta agora são nomes circulando como possíveis substitutos. De profissionais experientes a apostas ousadas, as listas informais crescem a cada nova mensagem enviada em grupos de torcedores. Nenhum nome é confirmado, mas todos parecem possíveis quando a poeira ainda nem começou a baixar. Há também quem aposte que uma solução caseira pode surgir como alternativa emergencial, caso a diretoria decida ganhar tempo antes de anunciar um novo comandante. Enquanto o Sport tenta reorganizar o tabuleiro e entender seu próprio próximo passo, o clima na cidade é de pura especulação. O que se sabe é que a saída de Daniel Paulista abre um capítulo inesperado e mexe com as estruturas do Leão. Resta aguardar as próximas movimentações, porque, pelos rumores que ecoam em Recife, essa novela está longe de acabar. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.